Voltamos a apresentar Alepa Notícia, na sua Alepa FM 101.5. Rádio Alepa, entrevista em destaque. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entrevista em Destaque. Hoje, segunda-feira, dia 13 de abril, a gente está aqui mais uma vez na 101.5 FM para falar sobre COP30. Dessa vez, o legado da COP30, os negócios de impacto e a Amazônia como fronteira sustentável. Para bater esse papo comigo, a gente está recebendo hoje com muita honra a Kátia Garcês, que é consultora e professora com mais de 18 anos de experiência, também conselheira em ESG e responsabilidade social. A Kátia tem uma trajetória já extensa, já passou pelo Ministério do Desenvolvimento, Petrobras e projetos estratégicos como a Sudam e também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A Kátia é especialista em articular negócios de impacto na educação técnica e também vai nos ajudar a ler esse novo momento do nosso estado. Kátia, bom dia para você. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse espaço, a Casa do Povo, podermos estar colaborando numa agenda importante, uma agenda positiva, quando se fala de sustentabilidade, quando se fala da vida das pessoas que vivem na Amazônia, em especial um momento que nós acabamos de vivenciar pós-COP30, né? Exato, Kátia. Bom, eu já fiz uma pequena apresentação aqui da tua trajetória, mas eu queria que tu falasse um pouco também sobre a tua experiência com a COP30, como foi vivenciar essas 2 semanas aí. Para quem trabalhou na COP sabe que começou bem antes dessas 2 semanas e muitas vezes terminou depois também, tendo que fazer todos os levantamentos. Conta pra gente, como foi a tua participação? A minha participação, eu fiquei envolvida 1 ano durante a programação pré-COP, COP e pós-COP, como observadora nacional da Agenda Internacional Climática do Brasil dentro das agendas internacionais do clima. Eu tive a participação direta com delegações de países da América Latina, da Europa e da Ásia, onde nós discutimos metas nacionalmente determinadas, que são as metas que os países se comprometem, e aqueles que foram cumpridas, discutidas, né, em acordos anteriores, como a COP de Baku, com as COPs anteriores, e que nós tínhamos uma missão de trazer essas metas para a agenda da pauta da COP30 e fazer com que os países colocassem sua proposta negociada dentro desse modelo de agenda de negociação de metas de redução de poluição para a atmosfera, que é a agenda climática. Tu já tinhas participado presencialmente de outra COP, em Baku, por exemplo, não? Online. Sim. Online, sim. Presencialmente, não. Nós somos observadores internacionais e algumas delegações são presenciais, outras são online. Na COP de Baku, no Azerbaijão, eu participei como observadora online. Os observadores nacionais, eles são acionados em cada país para ocupar esses espaços. Para quem não entende muito bem ainda, Kátia, o trabalho do observador, eu mesmo tive alguns amigos, nós aqui trabalhamos na COP cobrindo o stand da Alepa, mas tenho alguns amigos, alguns que eu nem sabia que tinham essa interesse pela pauta ambiental, que quando eu vi estava lá com o crachazinho de observador, indo nas reuniões, etc e tal. Qual é o real trabalho do observador? Para onde ele deve se retratar ali durante a COP? O observador, ele trabalha diretamente com a delegação dos países que são direcionadas. Por exemplo, eu estava como observadora do governo brasileiro, então eu tinha que me reportar ao chefe, né, da nossa delegação, ao embaixador, né, André Corrêa do Lago, e a sua delegação, né, que são os consultores, que são os outros observadores. Então, nós participamos de reuniões, de negociações, tanto com governos também quanto com empresas, né, investidores, e levávamos essas agendas para o alto escalão, que lá eles tomavam as decisões e encaminhavam uma instância superior. Esse é o papel do observador.
Agora que já passou um pouquinho, já baixou a poeira da COP, né? Passaram alguns meses, já 6 meses aí de COP. Vamos falar sobre os negócios de impacto. O que são os negócios de impacto e se tu acha que a COP realmente conseguiu transformar isso em algo concreto para o povo paraense? Com certeza. A COP, ela trouxe para o Pará, para a Amazônia, Belém, em especial o Brasil, um cenário de extrema importância estratégica dentro da agenda global. Nós saímos da periferia, das discussões periféricas, passamos a ser o centro das discussões, dos investimentos, das negociações. Então, a Amazônia teve esse salto, não só de infraestrutura, como o remanejamento de canais, como a infraestrutura urbana que foi melhorada, a malha viária, toda essa infraestrutura foi melhorada, mas também nós tivemos um avanço na formatação social e nos negócios de impacto. Nós tivemos capacitação com o programa do governo Capacita COP 30, mais de 30 mil pessoas foram capacitadas. Então, uma mega operação de alianças de governos, tanto nacional aqui, né, presente no Pará, quanto internacional, que conseguiram colocar essas pessoas dentro de um mercado extremamente exigente, tanto de atendimento de produtos e até mesmo a formação, que conseguiram atingir as suas metas e formar. Hoje nós temos um polo de bioeconomia, o Distrito Industrial de Bioeconomia, nós temos agendas estratégicas criadas e que permaneceram após a COP. Então isso é um ganho considerável para nós, né? Nesses teus quase 20 anos de experiência, Kátia, tu deves ter visto muitas promessas aqui para a região do estado, né? O que foi diferente nessa COP, para além, é claro, do montante financeiro investido, né? Tu achas que agora esse novo momento já mudou a cabeça da população ou ainda é preciso trabalhar também a cultura do paraense? Nós temos aí 2 viés. Um viés de mercado, e o mercado é extremamente exigente por uma mão de obra qualificada. Nós temos uma população que, por outro lado, ela tem, podemos dizer assim, o seu hábito cultural não é preguiça. É o hábito cultural do amazônida, que é diferente da lógica de mercado. Então, diferente da lógica e principalmente lógica de mercado internacional. Então, nós precisamos ainda atentar, governos precisam ainda ampliar os seus projetos de capacitação para que essas populações, principalmente as tradicionais, possam acessar os mercados, e aí podemos falar tanto mercados nacionais quanto internacionais. Recentemente, o Ministério da Indústria e Comércio, o MIDIC, lançou o Selo Amazônia. O Selo Amazônia nada mais é que podemos dizer assim, uma porta aberta para os produtos da Amazônia numa escala no mercado internacional, garantindo que ali o produto foi feito sem destruir a floresta, com a inclusão social da população e a geração de emprego e renda. Então, isso é importante, né? Então, as pessoas precisam estar atentas para essas oportunidades. Um exemplo, claro, que a gente pode falar aqui, que são os pagamentos por serviços ambientais, que vêm junto com esses selos, com essa comercialização desses negócios de impacto. Então, pagamentos por serviços ambientais já é um projeto concreto hoje. Existe um volume aproximadamente de 80 milhões para ser investido por pagamento de serviços ambientais, para aqueles agricultores, aqueles pescadores, aquelas pessoas que trabalham dentro da floresta, os extrativistas, que mantêm a conservação da floresta em pé, que conseguem gerar emprego e renda, trazer essa visibilidade para os produtos da floresta e ainda ganhar dinheiro por preservar a floresta. Olha que bacana, né? Maravilhoso isso, né? Quero até saber a tua opinião sobre a marca da Amazônia agora, recém-lançada, né? Tu gostaste? Fantástico. Na verdade, a segunda maior palavra de impacto do marketing hoje no mundo é a Amazônia, né? Acredito que já deve estar próxima à primeira, né? Então, um marketing fortíssimo e que nós temos aí 29 milhões de pessoas dentro desse território amazônico que precisam ser beneficiados por essas políticas, precisam ser beneficiados por esse mercado que está ávido para acessar esses produtos da floresta, né? O nosso açaí, o nosso cupuaçu, que foram recentemente, o governo federal acabou de lançar uma proteção para que os nossos produtos da floresta sejam comercializados, garantindo o produto da sua origem tradicional, da biodiversidade amazônica. E muito foi falado também durante a COP sobre essa questão da fronteira sustentável, né? Tu acha então que a educação técnica está absorvendo esses investimentos que foram feitos pela COP?
Acredito que sim. Hoje, eu trabalho especialmente hoje também na educação técnica, né, coordeno um curso de meio ambiente e nós estamos aí amplamente antenados com as oportunidades de mercado, tanto empresas quanto governos. Preparar esse público, preparar os jovens, em especial são os jovens da Amazônia, que nós temos aí alguns índices que precisam ser melhorados, aproximadamente 300 mil jovens que ainda não acessam o mercado, ainda não acessam as escolas, não acessam universidades, que eles possam ter uma preparação técnica justamente para esse mercado que está ávido por esse trabalhador que precisa ser qualificado. Então, aliar quem precisa com quem está com a sua demanda de mercado. A gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui sobre o poder da articulação, né? Até para trazer eventos como esse na COP. E tu já tem uma experiência também com articulação internacional, tendo passado pela Sudam e pelo PNUD. Conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho também e fala um pouco sobre a sigla também ESG, que eu li no comecinho aí, passa batido por alguns, mas muita gente não entende, né? Sim, que bacana. Então, o meu trabalho na Sudam, ele foi direcionado como uma pessoa que estava lá estrategicamente para articular as políticas públicas de desenvolvimento territorial para a Amazônia, os 9 estados da região amazônica, aliado o governo federal aos estados e as agendas estratégicas, como arranjos produtivos locais, atração de investimentos, como o plano de desenvolvimento rural, plano de desenvolvimento regional da Amazônia, como nós também tivemos incentivos fiscais, que são grandes programas que a Sudam hoje trabalha, e que nós trabalhamos efetivamente nessas agendas no sentido de que os gargalos que ainda acontecem dentro da agenda governamental possam ser solucionados dentro da programação de contratação de consultorias especializadas para atender essas agendas do governo federal. E já que a gente está falando de articulação, tu acha então que esse novo momento do Estado, ele deixa ali as portas mais abertas para que a gente receba não só eventos como esse, mas também aportes? Com certeza. Nós temos aqui, ainda concluindo a fala, né, de ESG. Por favor. ESG nada mais é do que uma sigla internacional, Environmental, Social, Governança, ou seja, a ambiental, social e a governança. É uma política que nasce lá em 2015, dentro de uma agenda da ONU, onde a ONU chama as empresas, as indústrias, para dizer, olha aqui, nós precisamos que vocês sentem nas agendas de produção sustentável, junto com a gente, e traçam um mecanismo de produção em escala global. E aí nasceu essa sigla ESG. Então, a ESG ela vem como uma agenda hoje que saiu não só de empresas e indústrias, mas os governos hoje trabalham. Existe uma agenda específica para que governos implementem essa política dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, dentro dos governos federais, os diferentes ministérios hoje estão trabalhando a sua governança e a sua sustentabilidade ambiental. Então, hoje as portas estão abertas, mais ainda, podemos dizer assim, a COP veio para ser uma grande vitrine e podemos dizer assim, fez a chancela do nome Amazônia dentro do cenário internacional dos grandes investidores. Um exemplo claro são os investimentos hoje que a Amazônia vem recebendo. Então, nós saímos de um investimento que era menos de 500 bilhões no Plano Safra. Hoje nós temos um Plano Safra de 516 bilhões 2025, 2026, só para o PRONAF, que significa o Programa Nacional de Reforma Agrária para a Agricultura Familiar também, nós temos aí aproximadamente 80 bilhões para o plano de 2025, 2026 acessar esse recurso. O Fundo Amazônia, que estava paralisado, hoje nós temos aproximadamente aqui dentro da nossa esfera 360 milhões a fundo perdido. Tanto cooperativas, associações, universidades e empresas podem acessar esses recursos. Então, ainda mais outras formas de políticas que também foram ampliadas com o crédito de carbono, com o Plano Nacional da Bioeconomia. Então, todas essas políticas foram ampliadas após a COP. Inclusive, foram alguns lançados durante a COP em novembro de 2025. Ainda sobre a ESG, muitos empresários locais tiveram que se adequar para atender às normas da ESG para a COP30. Eu queria que tu desse alguns exemplos do que eram essas normas e agora, passado a COP, baixado a poeira, tu achas que se caminha para frente, que existe o risco de um retrocesso contra essas normas ou dá para manter esse selo de sustentabilidade vivo? Não, existe, é um selo que veio para ficar. Podemos dizer assim, uma marca que veio para ficar.
ESG, ela significa a responsabilidade socioambiental do segmento produtivo dentro da agenda de negociação. Então, hoje, nenhum mercado internacional, por exemplo, vai comprar um cupuaçu ou um açaí que veio de terra desmatada, de trabalho escravo, que veio por negligência de leis trabalhistas ou que não incluiu as comunidades no processo. Então, isso é ESG. Então, quando a empresa ou quando a indústria ou quando o governo não inclui essas comunidades, quando não tem uma política para enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, quando não tem uma política de educação para a população que está no entorno dessa cadeia de produção, com certeza esses vão ficar à margem do processo de comercialização numa agenda internacional. E o mercado hoje está cada vez mais exigente diante dessas questões que envolvem desmatamento, trabalho escravo e outras questões sociais. Tu achas que diminuiu essa pressão internacional ou o mundo segue de olho ainda no cumprimento das condicionantes? O mundo segue de olho e mais ainda nos acordos que foram realizados, né? Os compromissos assumidos, nas metas consolidadas. Então, engana-se quem falou, a COP acabou e daqui para frente cada um volta para sua casa, é a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Os olhares são outros. Os compromissos também, as agendas positivas, podemos dizer assim, uma agenda positiva de sustentabilidade, na redução do desmatamento, no compromisso de uma agenda compartilhada, podemos dizer assim, uma agenda compartilhada de compromisso de poder público, de empresas, de sociedade civil. Isso aí ficou muito claro e ficou ainda para os grandes investidores, podemos falar assim de mercado de impacto, isso ficou ainda mais claro. E com o olhar ainda, eu só vou comprar, por exemplo, de uma comunidade que inclui mulheres no processo, que inclui crianças que estão na escola, né, que não tem trabalho escravo, que mantém a floresta em pé, que mantém a sua política de sustentabilidade funcionando. Então, esse é o modelo hoje de mercado de negócios de impacto, pós-COP ainda mais fortalecido. Durante a COP, Kátia, a gente teve também alguns eventos de protestos, né, por conta de comunidades, sejam indígenas ou quilombolas, comunidades locais, que se dirigiram até o evento. Como tu avalias também essa participação dessas comunidades, né? Tu achas que elas, de certa forma, mesmo que não participaram da mesa de debates, foram, de certa forma, se fizeram ouvidas ali para fazer pressão também para que essas condicionantes pudessem ser cumpridas? Com certeza. Foi um ganho, uma vitória dos povos tradicionais, aí podemos dizer assim, das comunidades indígenas. Através daquela manifestação, eles conseguiram ser incluídos na política de governo, de demarcação das suas terras. Na Carta de Belém, que saiu aqui da COP, elas conseguiram ser incluídas, inclusive com recursos alocados para suas comunidades. Então, uma vitória espetacular que mostra para nós aqui do outro lado o poder da mobilização e de quando uma comunidade se junta em torno de uma agenda positiva comum a todos os povos, porque ali não estava só uma comunidade indígena da Amazônia, na verdade estavam todas as comunidades indígenas representadas por uma única que estava lá naquele momento. Então, foi um ganho considerável de inclusão, demarcação de terras e alocação de recursos para essas comunidades. Perfeito. Kátia, para ti, então, qual deve ser o próximo grande passo para que negócios de impacto no Pará ganhem a escala global de forma definitiva? Olha, os produtos nossos tradicionais já ganharam escala global. Já estão numa agenda internacional, inclusive startups maravilhosas, já funcionando com escala global. Agora, isso precisa ser ampliado numa escala de Amazônia, né? Por exemplo, aí nós temos 29 milhões de pessoas, nós temos 80% das pessoas da Amazônia vivem nas cidades. Então, nós temos o problema hoje da Amazônia está nas cidades, e as cidades precisam resolver esses problemas com essas populações para que elas possam acessar mercados, né? Então, por exemplo, não só mais o açaí é a nossa vitrine principal, mas nós temos vários outros produtos que também precisam ser estudados, a população precisa ser capacitada, precisa ser, podemos dizer assim, trabalhados numa lógica, o que eu falo, a lógica de um mercado, que é diferente a lógica da pessoa vender ali na feira
que nós temos, né? O hábito de vender numa feira nossa tradicional. A lógica de mercado, principalmente nacional, na escala ampliada e internacional, é diferente. Então, precisamos capacitar a nossa população, aqueles que têm aptidão para o negócio, para o empreendedorismo, para a bioeconomia, para que elas possam ter dimensão do que é acessar essas políticas de impacto, principalmente gerar negócios de impacto, que foram da ordem de bilhões de reais que chegaram aqui para aquelas pessoas de mais de 30 mil que foram absorvidas como mão de obra que trabalharam na Copa. Kátia, como surgiu o teu interesse pela pauta ambiental, até para deixar um caminho para quem se interessa, né? A gente sabe que às vezes é difícil de você ter acesso aos dados, porque está num site tal. Como é que se procura esse caminho? Quero começar a entender um pouco mais da agenda socioambiental. A agenda socioambiental, na verdade, nasceu na minha graduação. Eu sou geógrafa de formação, então o meu curso na universidade me fez pensar eu deveria, após a minha formação, trazer como resultado o que a sociedade precisa, resolver seus problemas. Então, eu sempre tive esse viés de como que eu vou resolver o problema dessa comunidade, do meu estado, da Amazônia, do Brasil, numa escala ampliada. Então, e aí, a partir daí, eu comecei a estudar, fui fazer mestrado, fazer doutorado, agora estou terminando aí já um pós-doc. Então, toda nessa área de investigação, de trazer soluções aos problemas que afligem as populações, em especial a minha população, né? Que eu sou amazônica, então eu me sinto no compromisso também compartilhado de trazer essa solução e responder da orientação. Pesquisa, venho da pesquisa, venho da Embrapa, venho da UFRA, eu venho de universidades de fora do Brasil também, que eu fiz várias formações fora. Então, isso me deu, podemos dizer assim, uma bagagem para poder estudar, para poder negociar, para poder discutir e me preparar diante dessa pauta ambiental, que é desafiadora, né? Depois de procurar essa pauta socioambiental, como é então esse contato de poder passar essa informação para fora do país, fazer esse intercâmbio desse tipo de agenda, né? As agendas internacionais, elas são altamente concorridas. Então, eu participo muito de edital, né? Então, a gente se prepara, se qualifica e concorre. Um concurso internacional. O último eu ganhei. Tinham mais de 5 mil pessoas no mundo inteiro. Fui selecionada, a única selecionada. E eu fiquei feliz por essa seleção, né? Pela conquista, né? Que foi. E aí eu vejo que eu estou no caminho certo. E toda aquela trajetória lá atrás, cansativa, de pesquisa, de laboratório, de comunidades, de agricultura. Acompanhei várias cadeias de produção aqui no estado, a cadeia da palma, do dendê, certificação, então do açaí agora, do cacau. Então, todas essas cadeias de produção, a gente olha que esse aprendizado, ele vem somar ou se consolidar. E quando a gente chega hoje numa agenda junto com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, junto com o PNUD, e diz para eles, olha, esse é o caminho que a região amazônica precisa tomar para atingir o desenvolvimento. Tu até trouxeste os valores lá do Fundo Amazônico e falaste também que podem ser feitos editais para que esse dinheiro seja investido, né, em projetos da Amazônia. Como é esse caminho, assim, para quem não entende? O Fundo Amazônia, ele é um fundo internacional de aporte de recursos de vários países, entre eles a Noruega e dentre outros países, gerenciado pelo BNDES, na qual o BNDES anualmente lança o edital para que diferentes categorias possam acessar esse recurso. Então, para 2026, tem aporte de 360 milhões que o BNDES está alocando para o Fundo Amazônia, em especial. São produtos e projetos que foquem na produção sustentável, em manter a floresta em pé e trazer o desenvolvimento das pessoas e das cidades da região amazônica, em especial. Esse valor também é aquele valor, assim, sem querer trazer a conversa para esse lado, mas que teve aquele festival aqui, o Global City também, que tinha que você podia doar o dinheiro, esse dinheiro também ia para o Fundo Amazônia, tem a ver também com essa situação? Não, é diferente. Esse tipo do Global Citizen já é um outro viés, é já um aspecto cultural, um aspecto diferente da proposta do que é o Fundo Amazônia, né? Mas aí nós sabemos que os doadores, eles utilizam diferentes, podemos dizer assim, carteiras de investimentos em diferentes ministérios, né? Então, esse do Fundo Amazônia é específico para a área socioambiental.
Perfeito. Kátia, para encerrar, eu recebi aqui da nossa produção um ping-pong. Olha só, eu nunca tinha feito ping-pong, tu vai ser a primeira. Vamos fazer em respostas curtinhas aqui. Eu quero saber, Kátia, a COP30 para você. Aqui tá em uma palavra, mas acho que uma palavra é pouca. A COP30, para te sintetizar pra gente, o que foi? A COP30 foi um espaço de pertencimento, de voz, de negociação, de acordos de diferentes povos, em nível não só do sul global, que nós chamamos sul global, mas falamos em nível macro, geopolítico, global como um todo, né? Norte e sul, negociando, discutindo e promovendo uma mesma agenda de desenvolvimento, onde estavam pessoas de países desenvolvidos, países ricos, países pobres em desenvolvimento, na mesma mesa de negociação. Para ti, o que Belém aprendeu de mais valioso? Belém aprendeu a cuidar da sua cidade. 50% da população aprendeu, né? Podemos dizer assim. E 50% ainda precisa aprender, né? Então, Belém ganhou espaços podemos dizer assim, espaços riquíssimos. Valorização da nossa cultura, do nosso turismo, né? Que foi... O turismo na Amazônia despontou nessa época e ainda está, né, no carro-chefe. E as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades. O turismo é um dos elos da bioeconomia que mais gera renda. Então, precisa se capacitar, se atentar para as demandas de mercado e observar o que nossa cidade hoje ainda precisa, né, aprender mais ainda. Eu diria que Belém precisa de cuidado da própria população. Podemos dizer assim, o poder público tem o seu compromisso, a população também tem o seu compromisso. Precisamos se sentir pertencidos e cuidar da nossa cidade, cuidar dos nossos espaços, da nossa rua, né? Então, é um pouco isso, né? Compartilhamento de benefícios e de responsabilidade. Perfeito. Para ti, um setor que surpreendeu positivamente? Um setor que me surpreendeu foi o setor... podemos dizer assim, do mercado informal, que soube, em diferentes momentos, dificuldades no processo, conseguiu aproveitar a onda da COP30. As comunidades indígenas que vieram para cá também trouxeram seus produtos da bioeconomia, né, viraram vitrines de comércio, de negociação durante a COP como um todo. Então, esses povos tradicionais também me surpreenderam da forma como eles se articularam, da forma como eles se colocaram diante de uma agenda internacional. Kátia, negócio de impacto é lucro ou propósito? As duas coisas caminham juntas. Então, eu não posso ter um propósito sem lucro e eu também não posso ter um lucro sem propósito, porque vira uma coisa, um produto sem, podemos dizer assim, fadado a começar e daqui a um ano falir. Como o próprio Sebrae fala, né? Cada produto e negócio que abre, microempreendedor individual, primeiro e segundo ano está fadado a falir, porque não alia propósito, lucro e eu diria coragem. Coragem para seguir em frente e estudar as demandas de mercado. Para ti, Kátia, qual é o maior desafio no pós-COP? O maior desafio é que as pessoas compreendam que a COP veio como uma agenda internacional de compromissos de todos. Desde a comunidade indígena, que está aqui na Amazônia mais isolada, até o grande industrial que está, podemos dizer assim, lá na Suíça, produzindo seu chocolate com o cacau aqui da Amazônia. Então, esse é o maior desafio, que todos possam entender a sua participação, o seu compromisso, a sua responsabilidade dentro desse cenário da governança climática. A gente está falando de COP, né, Comissão das Partes, que discute clima, discute negócio, discute lucro, mas também discute a vida das pessoas. Então, hoje nós já sofremos na pele a consequência dos desastres climáticos, dos tornados, e que a tendência com o aumento, né, de 1,5 grau a cada ano. A gente sabe que a tendência é piorar, que ninguém tem controle sobre o clima, né? Então, uma das questões, podemos dizer assim, dos elos, dos recursos naturais que ninguém tem controle é o clima. Então, quando se mexe num fator climático, você descontrola toda uma dinâmica atmosférica que coloca em risco a vida das pessoas. Negócios estão sendo prejudicados, agricultura prejudicada,
vida de pessoas estão sendo ceifadas. Então, o compromisso é de todos, não é só de governo, de empresa, é de todo mundo. Pra fechar, Kátia, olha, essa aqui tu até me perdoa, que foi a Angelina que mandou. Passada aí os 18 anos de experiência, qual é a diferença da Kátia de ontem pra Kátia de hoje, pelo olhar da Kátia? Bom, meu olhar hoje é um olhar de uma pessoa pé no chão, com objetivos, propósito, metas e, podemos dizer assim, transformações claras de como que hoje as coisas acontecem e como que eu posso hoje interferir nesse processo para que alguns cenários possam mudar. Por exemplo, comunidades eu posso colaborar com comunidades que não têm acesso à informação para que elas possam transformar a sua realidade. Um exemplo, né? E que antigamente, talvez, as pessoas entendiam isso não é meu papel, né? Mas eu acredito que sim. Se eu tenho um compromisso, né? Se eu sou formadora de opinião, se eu sou uma consultora da área, eu acredito que é o meu compromisso dentro desse cenário aí de trazer desenvolvimento, né? Ou seja, trazer uma proposta para que as pessoas possam entender que o cenário do mundo hoje que nós vivemos, um mundo global, é um cenário de transformação, de pessoas que se levantam e fazem as ações acontecerem. Então, hoje eu sou uma pessoa que faz acontecer. Já estudei, já me qualifiquei, estou ainda buscando, né? Mas eu sou uma pessoa que faz acontecer as coisas e as transformações que a sociedade ainda precisa. E muito ainda. Perfeito. Kátia, muito obrigado pela tua vinda aqui. Um prazer conversar contigo e entender mais um pouco também sobre esse pós-COP. Quem tiver interessado, tem algum canal que possa conhecer um pouco do teu trabalho, da tua pesquisa? Olha, o meu trabalho, na verdade, como nós somos consultores de governos e que muitas vezes nós não podemos divulgar, né? Nós assinamos termos de compromisso, de sigilo. Nem pesquisa científica? Pesquisa científica, eu tenho a minha plataforma, o meu currículo Lattes, né? É só pesquisar Kátia Garcês. Eu tenho meu LinkedIn, que também é @Kátia Garcês, vocês podem pesquisar. Tenho página do Facebook com o mesmo nome, Kátia Garcês, e tenho no Instagram, Kátia Garcês também, que vocês podem conhecer um pouco da trajetória, das pesquisas, das ações. Mas o grande trabalho por trás, nós não podemos divulgar. É sigiloso. Sigiloso por questão de segurança, outros por questões de Estado, né? Que nós assinamos documentos e muitas vezes não podemos divulgar. Mas a pesquisa em si, ela está publicada, muitos artigos, muitos capítulos de livros. Podem acessar nos meus documentos a página Lattes, né, Kátia Garcês, ou Kátia Fernanda Garcês Monteiro, que vocês encontram e podem me acionar caso precisem de alguma orientação ou contratação de consultoria, a gente está à disposição. Perfeito. Olha só, o nosso bate-papo hoje foi com a consultora e professora Kátia Garcês, que veio falar com a gente sobre o legado da COP30, os negócios de impacto e a Amazônia como fronteira sustentável. Esse bate-papo, é claro, vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube TV Alepa Pará para você ver e rever a hora que quiser. Eu agradeço demais a Kátia e a gente vai fazer uma breve pausinha agora porque já já a gente volta. Enquanto isso, você fica com música ao som de Vanderlei Andrade com A Conquista. Não sai daí. Agora vai! Depois vim de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse teu jeito de querer me amar. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar e me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é a minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo ver e não ter. Ai! Onde
dia se passa, mais apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela por favor. És minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo ver e não ter. Canta, minha Santarém! O meu amor virou brinquedo pra ti. Alright. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse teu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. põe na minha boca o mel, Logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse teu jeito de querer me amar. Venha meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar e me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é a minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado, tudo ver. Agora eu quero ouvir vocês. E não ter. Olha! O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, Logo em seguida o depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse teu jeito de querer me amar. O meu amor Virou brinquedo pra ti. Go! Põe na minha boca o mel, Logo em seguida o depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse teu jeito de querer me amar. Yeah! Olá! Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Das águas, flor das matas, flor de inverno e de verão. As flores da minha terra nascem em qualquer estação. Flor das águas, flor das matas, flor de inverno e de verão. As flores da minha terra nascem em qualquer estação. A flor da vitória rege é branca ao amanhecer, cor de rosa pela tarde, lilás ao anoitecer. E quando tudo serena, a flor se torna morena. Repete o rito da lenda, mergulha pra florescer. Flor das águas, flor das matas, flor de inverno e de verão. As flores da minha terra nascem em qualquer estação. Flor das águas, flor das matas, flor de inverno e de verão. As flores da minha terra nascem em qualquer estação. A flor da vitória rege é branca ao amanhecer, cor de rosa pela tarde, lilás ao anoitecer. E quando tudo serena, a flor se torna morena. Repete o rito da lenda, mergulha pra renascer.
Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Pra comprar um marajó, encher a ilha com a minha família, filho e filha que eu nem sei de qual. Num palácio na beira da praia, eu vou pirar no calor do sol. De noite um barraco gigante de palha, tocando carimbó. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça que só. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça que só. Marajó, encher a ilha com a minha família, e tá filho e filha que eu nem sei de qual. Num palácio na beira da praia, eu vou pirar no calor do sol. De noite um barraco gigante de palha, tocando carimbó. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça que só. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito, cachaça que só. Olha a cachaça. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça que só. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça que só. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça, cachaça que só. Até de manhã, tocando carimbó. Regado com peixe frito e cachaça que só. Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só, ela vai aprontar. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só,
samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe feitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver só, ela vai aprontar. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha, só pra lhe enfeitiçar. E se tu for na aparelhagem, tu vai ver. Eu vou samplear, eu vou te roubar. 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 Você está ouvindo Rádio Alepa FM.
Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um paputinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja e eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja e eu quero afogar essa paixão. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Roberto Vila. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão. Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão. Ô garçom, mais uma... Você ouve Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém. Voltamos a falar ao vivo dos estúdios da Rádio Alepa FM 101.5 na manhã da sua segunda-feira, dia 13. Agora são 11 horas e 20 minutos em Belém do Pará. 11 e 20 em Belém, 30 graus. E ela tá começando a se aprumar. Isso porque a expectativa hoje é de pancadas de chuva pela parte da tarde. E agora de manhã, já um sol encoberto por nuvens, anunciando, né? Porque hoje são mais de 90% de chances de chuva na capital paraense. A máxima
já tá na máxima, na verdade, que é 30 graus, o famoso um sol para cada um. A mínima pode bater 24 graus. A gente espera que a temperatura pelo menos caia um pouco aí, né? Porque ninguém merece esse calorão. Olha só, a gente bateu um papo ainda há pouco com a Kátia Garcês para falar sobre o legado da COP30, os desafios, né, dos negócios de impacto e também da fronteira sustentável. Lembrando que esse bate-papo já daqui a pouco fica disponível lá no nosso canal do YouTube TV Alepa Pará. Mas se você quiser acompanhar outros debates e outras discussões sobre a COP30, você pode também acompanhar todo o nosso percurso durante a COP ou também o nosso programa Alepa pós-COP30, que entrevistou diversas personalidades que deram o seu olhar sobre essas 2 semanas de COP30 lá no Parque da Cidade. Ou seja, muito material sobre a COP30 você encontra lá no nosso canal do YouTube, o TV Alepa Pará. E olha só, hoje, segunda-feira, é dia de evento especialíssimo aqui na Casa no Poder de Leis. É um evento que acontece agora lá no Auditório João Batista, que é de autoria da deputada Lívia Duarte. E o tema, muito importante. O tema é debater o licenciamento e a instalação de aterros sanitários nos municípios de Acará e Bujaru, aqui no interior do estado. A deputada faz esse momento para discutir com as autoridades e também a população a criação e a instalação desses novos pontos de aterros sanitários no estado. A gente dá uma passadinha agora então lá no Auditório João Batista para acompanhar um pouco desse evento. Lembrando que você pode acompanhar ele com imagens no nosso canal do YouTube, o TV Alepa Pará, ou também no canal 8.2, no sinal da sua TV aberto. A gente volta já. A gente vai agora diretamente lá para o Auditório João Batista. A qual, doutora? Deputada Lívia, deputado Elias e deputado Bordalo. Infelizmente, é o que vem mandando não só no nosso estado, mas no nosso país. E isso nós precisamos denunciar. E vocês que estão no poder hoje, como o colega bem disse, que estão hoje, mas amanhã podem deixar, que vocês façam o que é para fazer e sem papo furado. Nós estamos cansados de papo furado. Nós já cobramos de vocês, da Câmara Municipal do Acará, da Câmara Municipal de Bujaru, o que vocês podem fazer com essa caneta que está à frente de vocês. E, infelizmente, nós não estamos tendo resposta disso. Falar de direitos humanos, a qual o senhor é o presidente, a qual falar de direitos humanos sobre todas essas pessoas que estão aqui agredidas, e que nada fizeram até o dia de hoje. Então, o que nós precisamos fazer, vocês principalmente que estão no poder, é defender esse povo com essa caneta, porque de fala nós estamos cheios. Eu queria... Deputado Elias, até hoje, o movimento se pergunta por que o senhor nos abandonou. Até hoje, o movimento pergunta por que o senhor nos abandonou. Isso é uma pergunta que eu faço para o senhor e vou fazer para os demais. E gostaria de, em seguida, deputada Lívia, que esse povo, não só eu, mas que todo esse povo aí tivesse uma resposta. Gostaria. Temos aqui presente um vereador de Acará, que se está aqui, nosso amigo Yesley, a qual aprovou, doutora Jéssica, essa lei, a maior lei industrial do Acará. O senhor usou a sua caneta para aprovar essa destruição para todo esse povo aqui, sem ao menos consultar nenhum de nós. Isso, vereador e deputados, nós não vamos aceitar. Assim como o nosso companheiro ali falou, que se for para nós morrermos, nós vamos morrer. Assim eu estou falando para vocês aqui me tremendo.
Porque isso é que está saindo do meu coração hoje. Infelizmente, pessoal, hoje não adianta nós falarmos de direitos humanos. Não adianta nós falarmos de povos quilombolas, de povos ribeirinhos ou qualquer outro tipo de agressão ao meio ambiente. O que a gente precisa tratar com todas as autoridades que estão aqui é exatamente o que elas podem fazer na caneta. Deputados e deputada, porque até o dia de hoje os senhores ainda não abriram um discurso de uma CPI sobre todas essas irregularidades que todo esse povo, inclusive todos vocês, vão sofrer. Fica essa pergunta, por que ainda não abriram? Já tivemos moções, já tivemos o deputado Bordalo junto com o deputado Elias, que fizeram uma ouvidoria no município de Bujaru, e que até hoje isso, para nós, se resulta em nada. Em nada. Em nada. Então, o que nós queremos hoje, deputado Elias, e eu quero falar para todo esse povo que está aqui, e eu gostaria dessa documentação impressa para que a gente possa mostrar para esse povo se realmente esse ofício circulou por todo o legislativo ou se esse ofício circulou apenas para algumas pessoas. Tá bom? Porque o que eu vejo hoje, eu posso até estar errado, mas o que eu vejo hoje é nós e vocês se dividindo por partidos. O que nós vemos hoje como população é uma guerra de direita e de esquerda. Isso não pode existir. Vocês não têm que trabalhar para o partido de vocês. Eu estou falando vocês porque vocês se fazem presente. Mas que todos os deputados e que todas as pessoas que estão no poder escutam isso. Por que nós estamos nessa situação? Se vocês trabalham para o povo, por que o povo não é escutado? Por que o povo não é ouvido? Até quando nós vamos viver assim? Rapaz ali abriu a cabeça de fora a fora. Não tivemos, deputado, os direitos humanos atuando sobre isso. O movimento teve que levar cesta básica para ele. O movimento teve que fazer vaquinha para a família dele não passar fome. E aonde está tudo isso? Nós queremos saber. Fico aqui com esse repúdio. Eu repudio tudo isso que está acontecendo. Não só com nós, mas que possa estar acontecendo com vocês também, sobre a parte de partido. E que isso caia hoje por terra. E que isso acabe, para que o povo, de fato, consiga viver em paz. E lutar e viver daquilo que cada um quer, idealiza para a sua vida. Porque se hoje essa população aqui sair de lá do Acará e Bujaru e mandar derrubar o shopping aqui para fazer uma agricultura familiar, eu tenho certeza que todo mundo de Belém vai pular para dizer que não quer, que prefere shopping. Então, que cada um viva da forma que quer viver, da forma que aprendeu a viver e da forma que sabe viver. Porque se esses agricultores, vocês fecharem isso lá, através desse projeto de morte, fechar isso lá, essas pessoas não sabem fazer outra coisa. Se você dá um notebook para elas, elas vão correr, porque não sabem mexer. Então, que possa respeitar tudo isso e que possam, de fato, através dessa caneta, não só de fala, ajudar esse povo. Porque de fala nós estamos cansados. Obrigado.
Bom, vamos nesse aqui mesmo que é de antigamente. Gente, eu quero, antes de passar para a mesa, assim, fazer um esclarecimento, tá? Para as pessoas que falaram em CPI. Nesta casa, nós já propusemos, eu já propus 2 CPIs. Nenhuma delas chegou a ser protocolada, doutora Jéssica. Por quê? Porque para que ela seja protocolada nesta casa, então não é igual à Câmara de Vereadores, não sei, Alfredo, como é que está funcionando o protocolo de CPI, nós precisamos de 1/5 das assinaturas dos deputados, para que ela seja protocolada. Então, o que nós precisamos fazer? Se o movimento se organiza e o que nós queremos é uma CPI, eu não tenho problema de propor novamente. Nós propusemos, por exemplo, eu e o deputado Bordalo, a CPI para tratar da pedofilia e das crianças do Marajó. A nossa CPI morreu com 2 assinaturas. Tá? Com 4 assinaturas, que o Elias e a Maria também assinaram depois. Mas o que acontece? Nós precisaríamos de 12. Se o movimento se organiza, e esse é o pedido, pessoal, vocês vão ter que ir em todos os gabinetes e ver se vocês articulam os 12, os 15 que são necessários para fazer. Mas eu queria partir do seguinte, eu tenho certeza que não seria um problema para os deputados que estão aqui fazerem assinatura. Tenho certeza que o deputado Bordalo e o deputado Elias assinariam como assinaram a do Marajó, por exemplo. Então, eu acho que uma coisa importante que a gente poderia fazer, partindo daqui, aproveitando que o movimento está aqui, que se forme uma comissão, vá aos gabinetes dos deputados, vejam quem é possível de que a gente acesse para que a gente consiga uma movimentação como essa. Porque toda empresa, pessoal, que trabalha no serviço público, ela tem ligação com alguém. Pensem sempre que uma empresa que trabalha no serviço público, ela chegou por algum político. E isso significa o quê? Nem todo mundo vai se comprometer. Tá? Então, vamos ver se depois a gente pensa em encaminhamentos. Eu não quero me desfazer da fala, viu, Sandro? Compreendemos. Eu acho que esse é o momento, pessoal. Não tem ninguém aqui que vai recriminar o que vocês estão falando. Não é um momento de julgar. Ninguém vai... Esse é o momento, tá? Mas, assim, é preciso fazer as ponderações para a gente não gritar com o que pode ser encaminhado. Então, isso pode ser encaminhado. Nós podemos fazer, não tem problema. Mas eu preciso explicar de que maneira a gente pode fazer, tá bom? Que não depende de agora, a gente assinar e... tá feito. Tá? Para protocolar tem um processo, depois tem outro processo, mas também a gente se organizando consegue fazer. Não é uma coisa do fim dos tempos. Tá? Vocês têm que ver quais políticos têm... Eu humildemente quero dizer para vocês que se eu tive 10 votos no Acará e 20 em Bujaru foi muito. Tá? Então, não é o caso. Agora, quais são os grandes políticos que se elegem pelos municípios? Vamos fazer um ranking dos 10, dos 15, para que vocês possam... Não, eu não estou me negando, tá? Então, já estou me comprometendo, eu posso fazer a CPI. Deem como feita, tá? Manhã, doutor, cadê meus advogados? Doutor Vitor e doutora Carla, estão ali. Os 2, são aqueles 2 ali, olha. Vocês vão cobrar. Levanta a mão, gente. Doutora Carla e doutor Vitor. Estão aí atrás do povo do Quilombo da Vanusa. Podemos fazer. Agora, precisa articular, porque senão vira um papel. Não é isso que nós estamos procurando, tá? Então, às vezes, algumas iniciativas, elas são importantes. Por exemplo, o deputado Bordalo foi até a região. É importante que a gente tenha um relatório. Porque com base disso, você pode dizer para a empresa, não, meu amigo, não é uma espécie. Não é uma espécie, não são 5 espécies, não é um rio, não é uma comunidade, entende? Você consegue pensar. Então, algumas coisas, elas têm valor. E a gente precisa reconhecer. Quero, por último, só falar o seguinte. Nosso Estado é um Estado de flagrante descumprimento de direitos humanos. Quando você tem uma defensora pública ameaçada, você tem um descumprimento de direitos humanos. No seu trabalho, você tem um descumprimento. Quando você tem uma advogada empurrada, você tem um descumprimento de direitos humanos. Quando você tem um quilombola que perdeu os dentes lutando pela sua casa, pessoal, você tem flagrante descumprimento de direitos humanos. Quando você tem gente chacinada, morta, você tem
flagrante de direitos humanos. O que eu não queria que a gente fizesse, que a gente dissesse que não é necessário. Os direitos humanos são muito necessários. E a gente conquistou a duras penas o pouquinho que tem. Se nós estamos aqui reunidos, é um ato desse avanço. Então, eu não queria que a gente colocasse a direita e a esquerda tudo junto, porque eu não estou vendo nenhum político de direita aqui. Tá bom? Então, só para a gente não misturar alhos com bugalhos e seguir na nossa coerência. Tá certo? Vamos continuar? Eu quero chamar para uso da palavra. Eu vou deixar o Wellington e o Arivaldo e a Vanusa por último, porque eu acho que o movimento pode falar por último. Mas queria ouvir, então, os vereadores. Podemos? Pode ser assim, Wellington? Quero ouvir os vereadores. Quero ouvir o vereador Alfredo Costa. Fale daí. O senhor quer o microfone? Quer ir lá? Então, bom dia a todos e a todas. Saudações especiais ao nosso povo do Acará e de Bujaru, mas saudar também a iniciativa brilhante da deputada preta do Pará, Lívia Duarte, por esta sessão especial e também com a aprovação dos queridos deputados Elias Santiago, Carlos Bordalo e outros deputados também que votaram favoravelmente para esta sessão. Você sabe que o deputado dá entrada no requerimento pedindo a sessão, mas tem que ser votada no plenário. E aí precisa que outros deputados também concordem, tá? Bom, pessoal, eu sou o vereador Alfredo Costa, nasci lá no Rio Acará, dentro de um barco vindo do Acará para Belém. A ex-deputada Araceli já ouviu eu contar várias vezes essa história, né? Então, criado lá na Boca do Bucaia, certo? Em frente ao Itapiocaba. O vereador Matheus ali também conhece a região. E aí até os 14 anos por aí assim, morava lá na beira do rio Acará. Então este rio, deputada Lívia, que tanto foi importante para eu poder estar aqui hoje, neste momento, falando, né? Nós não podemos, esse rio que serviu tanto, inclusive a água que a gente tomava era diretamente do rio. E toda a população lá, da comunidade toda. Porque não tem, né? Não tinha tratamento de água, não tinha nem energia que era na lamparina, porque o Luz para Todos ainda não existia, o presidente Lula ainda nem era presidente. Né? Então, este rio que ajudou tanto eu estar vivo aqui, nós não podemos destruir com um projeto desse, pessoal. Mais de 14 nascentes, inclusive que desembocam não só no Acará, mas no rio Guamá, que é da onde a Cozampa capta a água. E a Cozampa ainda existe, né? Na captura da água, e joga lá no Água Preta e Bolônia, que faz o tratamento, e agora a privatização da Águas do Pará, que faz a distribuição. Mas a coleta, deputado Elias, é de lá do rio Guamá, que inclusive pode ser contaminado com esse projeto de morte aqui. E todo mundo sabe que, além de parlamentar, eu já fui deputado nesta casa, atualmente sou vereador aqui no município de Belém. Mas eu tenho também a formação acadêmica, muita gente sabe disso, mas eu não queria deter nessa parte aí. Mas queria só dar alguns dados rápidos. Por exemplo, o chorume, que é o líquido a partir da decomposição do lixo orgânico. Chorume comete um crime ambiental gravíssimo, pessoal, porque contém metais pesados, como chumbo, por exemplo, mercúrio, que contamina toda a cadeia alimentar, chegando até nos peixes, que chega na mesa de todos nós, inclusive da deputada Lívia, que gosta muito é uma ictiófaga, né? Gosta de se alimentar de peixe. Certo? Mas esse peixe pode estar contaminado, não só o de lá, do Acará, daqui, como falou aqui outros colegas. Lá no mercado do Jurunas, do Guamá, da Terra Firme, do Ver o Peso, de todo lugar. Esse mercúrio atravessa a barreira hematoencefálica, causando graves distúrbios neurológicos. Isso vai acontecer se esse projeto for levado em frente. Só que esse projeto não vai acontecer porque o povo do Acará e do Bujaru não vai permitir. E
nós estamos junto com vocês nessa luta. Fora o lixão do Acará e do Bujaru, cada município tem que dar o destino final para o seu lixo. Há ciclos que tem o contrato para fazer a coleta do lixo, mas não é só a coleta, é também o destino final. E a lei do resíduo sólido, que já foi adiada várias vezes, a lei nacional que não permite mais lixão a céu aberto, tem que ser aterro sanitário, né? Só que eles enganaram ali em Ananindeua, depois enganaram Marituba, dizendo que ia ter aterro sanitário e virou lixão do mesmo jeito. Isso que eles querem fazer lá. Com mais de 200 comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombola por perto, as nascentes do rio com menos de 200 metros de distância do local. Inclusive vários igarapés, Castanhalzinho e outros igarapés e rios importantes. Então, pessoal... Não, mas eles moram lá, eles são... É porque Ribeirinha é enquadrado como comunidade tradicional também, né? A quilombola, com certeza absoluta. Aí quem mora na beira do Igarapé também é comunidade tradicional. Eles acham que Ribeirinha é de rio, mas Igarapé é um braço do rio, né? Também serve. Tá? Então, pessoal, a deputada Lívia explicou muito bem. Lá na Câmara de Belém, que eu faço parte, tem uma CPI do lixo lá da CICO, mas é em relação à coleta de lixo aqui em Belém, né? Aí o município não tem como já legislar sobre outro município, mas a gente está na luta junto com vocês. Eu estive lá, deputado Elias, na audiência pública, lá no ginásio de Cão, lá no Acará. Estava lá no meio da onda, falei lá com a Jéssica, advogada, inclusive tenho orgulho grande que ela foi minha aluna. Foi uma das primeiras pessoas que me comunicou sobre o movimento. Eu disse, não, estou junto com vocês. Pelo fato de eu ter essa origem humilde, né? Origem ribeirinha, o povo lá de Bujaru, lá da cooperativa lá da Abaá me procurou também, esteve com a gente lá. Estive primeiro em Bujaru, depois eu fui lá para a audiência no Acará. E quero dizer que o nosso mandato de vereador está junto com vocês nessa luta, certo? É fora o lixão. Nem a Acará, nem a Bujaru pode receber o lixo produzido em outros municípios. E cada município tem que dar o destino para o seu lixo. Como é que produz o lixo no município e vai contaminar outro município? Então, imagina falar aqui dos valores das propriedades. A Jéssica falou, né, que vai desvalorizar totalmente. Imagina, quem vai querer comprar um terreno já no lado do lixão, já, para ser contaminado? Nem de graça o camarada vai querer, nem que pague para ele morar lá. Ninguém vai querer. Então, pessoal, eu queria mais uma vez dizer que estou junto com vocês, mas também parabenizar a atuação dos deputados estaduais também, que estão aqui presentes, mostrando a cara aqui, que estão nessa luta junto com vocês. Deputado Elias, deputado Bordalo, deputada Lívia, a deputada Maria do Carmo pediu também para eu falar no nome dela, que se soma a essa luta conosco. Tá certo? Então, fora o lixão do Acará e do Bujaru. Próxima inscrita é a Dona Maroca, quilombola. Dona Maroca. Lembrando, atentando aqui ao tempo de fala de 3 minutos, pois temos 9 inscritos ainda. Dona Maroca está onde? Desculpem, Maroca. É que eu tenho uma reunião daqui a 10 minutos ali no meu gabinete, que à tarde, 2h30, nós vamos abrir a primeira rodada de negociações para a cadeia do açaí com Bampará. Então eu tenho que preparar essa rodada, vai ser um primeiro momento que a gente vai tentar discutir financiamento para quem planta açaí, para quem cuida do açaí, para quem bate o açaí, né, Alfredo? Não pode ser contaminado pelo lixão. Então, eu queria cumprimentar a mesa, em nome da deputada Lívia, cumprimentar o meu colega deputado Elias, vereador Alfredo, vereador
Jackson de Barcarena, de Bujaru, Arivaldo, companheiro que... Arivaldo, o movimento Fora Lixão aqui na mesa, a doutora Jéssica, outros companheiros. Antes de mais nada, eu acho que há uma confusão do papel das instituições. A caneta não é igual para todos. A caneta do governador é uma, a caneta do deputado é outra, a caneta do vereador é outra, a caneta do prefeito é outra. Portanto, a primeira confusão que eu quero que se esclareça é que vocês acham mesmo, se tivesse a nosso alcance, meu, do Elias, da Lívia, com uma canetada, acabar com esse imbróglio, a gente já não teria acabado? Já teria terminado. O nosso papel é o poder legislativo. São 3 poderes na República Brasileira: o poder legislativo, o judiciário e o executivo. O poder legislativo estadual já tem uma posição, está aqui. E ela não foi elaborada da minha cabeça, nem da do Elias. Ela foi ao território. Nós fomos acompanhados por quase 12 a 13 instituições lá no território. Nós visitamos os 2 empreendimentos, acompanhado de Secretaria de Meio Ambiente, de Ministério Público Estadual, não sei se o federal também estava com a gente, das defensorias públicas, das comunidades. Pudemos escutar bastante, ver em loco. Depois nós realizamos uma grande audiência pública. Não foi uma reuniãozinha pequena, não. Tinha o triplo de gente que está aqui, por exemplo. Numa comunidade de Bujaru. Falaram mais de 30 pessoas naquela audiência. Livremente. Ouvimos as 2 prefeituras, ouvimos as 2 câmaras. E de posse de tudo isso, nós elaboramos este relatório com recomendações. No dia foi convidado o Movimento Fora Lixão, foram convidadas as 2 prefeituras, foram convidadas as 2 câmaras. E depois, esse relatório foi enviado a todas as instituições. Então, a minha avaliação é que nós estamos no impasse institucional. Por quê? Porque o Poder Legislativo Estadual já se manifestou Fora Lixão. O nome não é Fora Lixão, mas o nome é negar a viabilidade de instalar 2 empreendimentos agressivos como esses em áreas extremamente sensíveis, por tudo que já se disse aqui. E recomendar a suspensão imediata desses licenciamentos, até que, acho que a única saída institucional para a gente é recorrer à instância federal. Porque o grande impasse se instalou com o judiciário, um dos 3 poderes. O poder legislativo não tem como intervir no judiciário, como o judiciário não tem como intervir aqui no poder legislativo. Então, quando se estabelece um impasse institucional, como se estabeleceu, por quê? O governo do estado já se manifestou negativamente, não é, aos projetos. O poder legislativo também já se manifestou formalmente contra. O poder judiciário a favor. Não foi assim? Estou falando mentira ou é verdade? Estamos compreendidos até aqui? Muito bem. O poder legislativo já... Não, Fora Lixão, está aqui. Se você quiser, eu lhe dou essa cópia para você ler na sua casa.
Pegue depois aqui, por favor. Não, tá aqui. Se você quiser, fica à disposição, querida. Aqui é liberdade. Só leva quem quer, quem não quer, não leva. Ah, quer mais? É só a gente reproduzir, não tem problema. Se foi publicado, isso está em rede social, foi entregue para a sua comissão do movimento, foi entregue para a sua advogada, para todo mundo. Mas o impasse está posto e a gente tem que buscar soluções aqui. Se a gente falar só com discurso entre nós, não vai resolver nada. Nós estamos do mesmo lado aqui. Se vocês não compreenderem que quem está aqui está do lado de vocês, a gente não vai avançar. Se ficar achando que os 41 deputados da Assembleia pensam tudo igual e têm a mesma posição, nós não vamos avançar. Porque você fica fazendo um discurso contra todos os políticos, como se não tivesse político do lado de vocês. Assim a gente não vai longe. Nós somos muito poucos que já tivemos coragem de manifestar-nos. 3 estão aqui, uma não está. Dirceu também já se manifestou. Então, a meu juízo, a instância federal é a nossa alternativa. Eu tenho como exemplo, deputada Lívia, agora eu perdi, eu tinha marcado. Teve uma luta que a Comissão de Direitos Humanos se envolveu exatamente em Santarém. Em Santarém, uma área também muito sensível, igual a de vocês, o Lago de Maicá. Alguém já ouviu falar do Lago de Maicá? Belíssimo Lago de Maicá. E ele estava ameaçado pela instalação de portos da Cargill. Olha aí, Lívia. Como estão aqui as comunidades de Abaetetuba. Então nós realizamos à época uma audiência pública lá dentro da comunidade do Maicá. O Ministério Público, depois dessa audiência, impetrou uma ação civil pública na Justiça Federal para suspensão e paralisação imediata de licenciamento até que a consulta prévia, livre e informada seja realizada. E nós conseguimos suspender pela determinação da Justiça Federal e não estadual. Então, a minha proposta aqui. Primeiro, se é desejo, Lívia, da comunidade que nós apresentamos o pedido de abertura de CPI, a gente dá entrada amanhã, não tem problema. Amanhã eu, a Lívia, o Elias e quem quiser aderir, apresenta. Agora, CPI numa casa que ainda não se manifestou individualmente, tem um pronunciamento institucional. Ela pode nos ajudar ou ela pode nos prejudicar. Temos que analisar politicamente. Vocês estão vendo algumas CPIs federais que, em vez de serem montadas para realmente investigar e tudo, elas acabam se tornando um revólver contra os próprios trabalhadores. Mas pedido de CPI a gente pode fazer amanhã. E a outra, Lívia, é a gente apresentar em conjunto uma solicitação formal. Eu sei que o Ministério Público Federal já foi na área, né? Doutora Jéssica, o Ministério Público Federal já foi na área, não foi? O doutor Felipe Moura Palha já deve estar cuidando, mas amanhã a gente manifesta. Então, mas eu acho que a gente deve manifestar, além de receber. Não, além de receber, você pode ir lá, não tem problema. Mas a gente apresentar um pedido formal amanhã, via o pronunciamento na Assembleia, ao Ministério Público Federal, enviando, inclusive, que nós já mandamos para ele. A gente mandou outra cópia, com base na posição do Poder Legislativo, solicitando imediata ação civil pública junto à Justiça Federal, Tribunal TRF1, que é a nossa jurisdição daqui, para suspensão imediata. Feito isso, enquanto não chegar ao Supremo Tribunal Federal, não pode ter lixão. Deu para entender? Não pode, porque fica sob júdice, essa é a palavra. Sob júdice.
Porque aqui no Pará, na segunda instância, a gente vai perder de novo. Se nós já não perdemos, já teve a segunda instância? Já teve aqui? O pleno do tribunal já se manifestou? Pois é tudo monocrático. Primeiro exigir que o pleno do Tribunal de Justiça do Estado se manifeste e aprecie o recurso. Já deve ter recurso, não é? Mas vamos à Justiça Federal. E, por fim, deixar, como sempre, a nosso mandato, nossa coordenação aqui na Comissão de Direitos Humanos à disposição de vocês, do movimento, que esta luta interessa a vocês diretamente, mas interessa a todos nós. A ameaça que paira sobre você. A gente não se manifesta individualmente com as pessoas, queridas. Já foi mandado para ela. Agora, reunião pessoal com ela eu não tive para falar disto, tá? Mas a posição do Poder Legislativo já está tomada, ela deve estar sabendo. Se ela não está, ela devia estar sabendo. É dever dela estar sabendo. Mas eu dizia que é prejudicial para nós todos do Estado. Primeiro, que toda a comunidade tradicional agredida desse jeito é uma violência contra a sociedade. Eu chamaria aquele dia de dia da infâmia. Esse dia, 10 de fevereiro, um dia da infâmia. Doutora Jéssica descreveu perfeitamente os significados ali. Eu vi as imagens aterradoras. Na sessão me manifestei, inclusive, eu estou aqui com o pronunciamento que eu fiz sobre a audiência pública, sobre aterro sanitário, em que houve essas violências todas. Eu me manifestei publicamente, foi publicado. Mas a gente para prejudicar toda essa bacia do Rio Pará. Assim como nós temos Barcarena ameaçando todo o tempo a bacia do Rio Pará, todo vazamento que tem Barcarena atinge toda a bacia do Rio Pará, que vai até Breve, vai até Ponta de Pedras, toda aquela região de praias. Vai atingir aqui esse mosaico de ilhas inteiro, Alfredo, que hoje serve como proteção para a cidade de Belém, água e tudo. Então, contem com a gente. De forma alguma, a gente vai... Tá? Agora a gente vai fazer o que está ao nosso alcance. Eu não posso fazer mais do que o meu mandato de deputado estadual permite que eu faça. Quem me dera que eu fosse governador do estado. Muito obrigado. Força na luta e contem com a gente. A gente volta a falar ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Alepa 101.5 FM, a sua Rádio Senado em Belém. Você estava acompanhando a sessão especial para debater o licenciamento e a instalação de aterros sanitários nos municípios de Acará e Bujaru. Essa sessão acontece agora no auditório João Batista e é uma proposição da deputada estadual Lívia Duarte do PSOL. Você estava acompanhando ainda há pouco a fala do deputado Carlos Bordalo do PT, mas na sessão também se encontram outros parlamentares, como o deputado Elias Santiago também. A gente está chegando ao final da nossa programação dessa segunda-feira, agradecendo, é claro, a sua companhia desde as 9 horas da manhã aqui na 101.5 FM. Caso você queira seguir acompanhando a sessão especial, você corre para o nosso canal do YouTube, o TV Alepa, ou também pelo canal 8.2 na sua TV aberta, sinal cristalino e HD. A gente agradece também a Kátia Garcês, que esteve aqui com a gente para bater um papo sobre o legado da COP30, os negócios de impacto e a fronteira sustentável. Esse bate-papo logo disponível lá do nosso canal do YouTube, o TV Alepa Pará. Eu sou Rafael Guimarães, comigo aqui Aldeci Cruz na técnica, com seleção musical do DJ Tarrica e coordenação de Aldo Enio Cruz. É claro, fazendo um convite especial para você ligar o seu radinho, a sua televisão amanhã bem cedinho às 8h50, porque é dia de sessão ordinária aqui no plenário Newton Miranda, sede do Poder Legislativo. A gente oferece para você um ótimo fim de dia, tarde, um bom almoço. Você segue com a programação da Rádio Senado e amanhã a gente volta então um pouquinho mais cedo,
8h50, geralmente nosso horário é às 9h, mas como o horário regimental da sessão é às 9h, então a gente entra um pouquinho mais cedo para, é claro, falar sobre tudo o que deve ocorrer amanhã aqui no Poder Legislativo. Para você que fica, um tchau, tchau, uma boa tarde e até amanhã. Termina aqui a programação local.